lado de João. O outro lado da história envolve João. Ele também tem problemas que contribuem para a situação com que ele e Maria se deparam no casamento dele, no lar e na família. João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família, que Deus quer que ele seja, o pastor do seu lar. João também é nascido de novo e conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a dele. Ele sabe tudo isso, mas não faz nada a respeito, a não ser sentir-se derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. João está se escondendo da responsabilidade, porque ele odeia o confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva, pensando: bem, quem sabe, se eu deixar a situação como está, ela se conserta por si mesma. Ou ele se desculpa por fazer alguma coisa ao dizer: vou orar sobre isso. Claro que a oração é uma coisa boa, mas não se para apenas uma maneira de fugir da responsabilidade. Vou esclarecer o que quero dizer quando digo que João deveria assumir a posição que lhe foi dada por Deus em seu lar. Não quero dizer que ele deveria vir como senhor macho, discursando, gritando sobre a sua autoridade. Efésios 5:25 ensina que um homem deveria amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. João precisa assumir a sua responsabilidade, pois com a responsabilidade vem a autoridade. Ele deveria ser firme com a sua esposa, amoroso, mas firme. Ele deveria assegurar a Maria que, embora ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entregar a Deus, tendo fé nele, ela irá acreditar que nem todos os homens são como seu pai era. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas como Maria, ele também tem opiniões já formadas que abrem a porta para que o diabo as mantenha. Há também uma batalha se travando na mente de João. Como Maria, ele também sofreu abuso na infância. Sua mãe, dominadora, sempre dizia: João, você é um desastre. Você nunca será nada. João tentou muito agradar sua mãe, porque ela ansiava por sua aprovação, como todas as crianças. Mas quanto mais tentava, mais erros ele cometia. Ele era desastrado mesmo, então a sua mãe lhe dizia todo o tempo quão desajeitado ele era. Claro, ele derrubava as coisas porque estava tentando de tal forma agradar que isso o deixava nervoso, e assim ele frustrava o seu propósito. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte das crianças de quem desejava ser amigo. Esse tipo de coisa acontece conosco em alguma altura da nossa vida, mas isso arrasava João porque ele já se sentia rejeitado por sua mãe. E ainda havia uma garota de quem ele realmente gostara no início do seu curso colegial, que o trocou por outro garoto. No momento em que todas essas coisas estavam registradas na vida de João, e o diabo havia trabalhado nele, construindo fortalezas em sua mente por anos e anos, João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada, que simplesmente prefere não atrair atenções. Por anos ele tem pensamentos em relação a si próprio, mais ou menos assim: não faz sentido dizer a ninguém o que você pensa. Ninguém ouvirá mesmo. Se você quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que quer que elas queiram. As poucas vezes em que ele tentou dar sua opinião sobre um assunto, pareceu-lhe que sempre acabava perdendo. Então, finalmente decidiu que o confronto não valia a pena. Eu vou perder de qualquer forma no final. Ele raciocinava então: por que começar qualquer coisa? Qual é a resposta? O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, pelo que ungiu o Messias, me ungiu para evangelizar, pregar boas novas aos pobres,
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, os tiranizados, machucados, esmagados e quebrantados pela calamidade, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia quando a salvação e os favores graciosos de Deus abundam frutuosamente. Lucas 4, 18 a 19. Com os problemas conflitantes de João e Maria, não é muito difícil imaginar como é o lar deles. Lembre-se, eu disse, havia muita discórdia nele. Discórdia nem sempre é guerra. Muitas vezes a discórdia é uma propensão oculta de ira no lar, que todos sabem que está lá, mas ninguém trata dela. A atmosfera no lar é terrível e o diabo ama isso. O que acontecerá a João e Maria, bem como a seus filhos? Eles conseguirão? Eles são cristãos? Seria uma vergonha ver o casamento fracassado e a família arruinada. Entretanto, isso é da conta deles. João 8, 31, 32. Será a passagem bíblica chave na decisão deles. Se eles continuarem a estudar a palavra de Deus, conhecerão a verdade, e agindo na verdade, ela se tornará livres. Mas eles devem encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles, à medida que Deus a revela a eles. A verdade é sempre revelada por meio da palavra, mas tristemente as pessoas nem sempre a aceitam. É um penoso processo encarar nossas falhas e lidar com elas. De forma geral, as pessoas justificam o mau comportamento. Elas permitem que o seu passado e modo como elas foram criadas lhes afetem negativamente o resto da vida. Nosso passado pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecermos escravos nele. Ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto a cumprir a sua promessa de libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área, se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com Ele. A saída. Não vos sobreveio, não tomou conta de vós, tentação nenhuma, aprovação que incite o pecado, seja como for que tenha vindo, ou para onde leve, que não fosse humana. Isto é, nenhuma tentação ou provação veio a vós que estivesse além da resistência humana e que não fosse ajustada e adaptada e que não pertencesse à experiência humana, de tal forma que um homem pudesse suportar. Mas Deus é fiel à sua palavra e à natureza misericordiosa, e não permitirá que sejais tentados e provados além das vossas forças, habilidades e forças de resistência e poder para resistir. Pelo contrário, justamente com a tentação sempre vos proverá livramento, uma forma de escapar para um lugar de pouso, de sorte que sejais capazes e fortes e poderosos para que possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Espero que você veja nesse exemplo de parábola como Satanás toma nossas circunstâncias e constrói fortalezas em nossa vida. Como ele trava a guerra no campo de batalha da mente. Mas graças a Deus nós temos armas para destruir as fortalezas. Deus não nos abandona e nem nos deixa desamparados. A primeira carta aos Coríntios 10, 13 nos promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Mas com cada tentação Ele também providenciará a saída, o escape. Qualquer um de nós pode ser Maria ou João. Estou certa de que a maioria de nós, de alguma forma, se identifica com o cenário. Seus problemas são internos, em seus pensamentos e em suas atitudes. Seu comportamento externo é apenas um resultado de sua vida interior. Satanás sabe bem
que se Ele puder controlar nossos pensamentos, Ele poderá controlar nossas ações. Você pode ter algumas importantes fortalezas em sua vida que precisam ser quebradas. Deixe-me encorajá-lo dizendo: Deus está do seu lado. Há uma guerra se desenrolando e sua mente é o campo de batalha. Mas a boa notícia é que Deus está lutando do seu lado.